que você me fez me lembrar muito da minha mãe. E você me fez me lembrar muito das nossas mães, né? E eu tive o prazer de conhecer tua mãe, conheço a mãe da Dani também. E a gente já vai jogar a bola. A mesma pergunta pra você gente, aí. acho que já acabou o podcast pra mim. Acabou, Não vem, não. Gente, porque lembrar de mãe? E isso é uma das coisas, uma das bandeiras, né? Que eu trago muito pra vida e trago em todas as pessoas com que eu trabalho aí, nessa minha cadeira, né? De terapeuta metafísico. Isso que você descreveu, de ao olhar para os olhos da Manu, tua filha, foi o momento em que você reconheceu toda a pureza nos olhos da tua filha. Você está falando de uma essência feminina que só a gente, talvez enquanto homem, a gente passou por isso, mas do lado de cá enquanto filho. Então você nos brindar com essa coisa de falar, e ali eu me enxerguei mãe, mulher, e também a pureza dessa questão da mulher. Gente, que presente, eu vou sair, eu adoro isso, velho. Eu vou sair mais humano hoje, mais aí empolgado em trabalhar com essa mulherada, porque é um momento de muito despertar, né? Eu posso só completar? Deve. Porque isso tem duas fases, né? Eu sou mãe de duas meninas. Uau. E assim, o que eu posso te dizer é que a Manu despertou isso. E a Lívia, minha segunda filha, ela tem um feminino de uma delicadeza. Na verdade, a Lívia tem uma sensibilidade única. E que é aquilo, você só encontra a sensibilidade dela quando ela permite. O dia que eu tive a honra da minha filha deixar eu me conectar com a sensibilidade dela, a Lili, primeiro que sim, quando eu vi nos braços, a mesma coisa é como se você... Cada filho é único, né? Então, assim, você sente a energia. Você sentiu uma energia diferente. E a Lívia sempre me calou. A Lívia foi uma criança que eu não tinha reação perto dela. Era uma coisa assim, era um bebê que eu pegava no colo e eu sentia um silêncio. E desse silêncio, já com a questão já mais, vamos dizer assim, amolecida desse feminino, eu comecei a aprender a chorar. Eu nunca contei isso para ela, mas a Lívia foi a primeira... Com a Lívia, a criança, foi a primeira vez que eu simplesmente, às vezes, me pegava chorando do nada, sabe? Como se uma permissão dessa sensibilidade. E é uma das maiores características da Lívia hoje. Assim, me emociona de lembrar porque... Você vai fazer a gente chorar e aqui a gente pode, deve chorar, né? E eu acho que eu sempre fui muito grata a Deus pelas duas. Porque, para mim, elas entregaram uma das duas características que faltavam no meu feminino. A questão de posso ser sensível e eu posso, ao mesmo tempo, só soltar e só, sabe? Posso ser delicada e só... Ir pro mundo, né? Isso é tão rico, você me permite? Muito, muito brevemente, isso é tão rico que você está falando e que nos dá o presente do tema de hoje. A mulher, ela pode ser o que ela quiser, desde que ela se... Eu vou só mudar um pouquinho, tá? Desde que ela sempre se lembre, nos pequenos detalhes, em toda a sensibilidade, em tudo aquilo que ela integra e entrega, né? Que ela é mulher. Você está falando de uma reconexão feminina de essência ali no momento com as suas filhas, e vai chegar um momento aqui que a gente vai para um outro lugar. E esse momento de reconexão, eu acho que eu posso falar por mim e pelo Anderson também, ele é muito importante a cada vez que a gente senta na cadeira de terapeuta para resgatar essa coisa que você está falando. A mulher, muitas vezes, ela é condicionada aí por uns caminhos aí e se esquecer de ser mulher. Sim. E muitas vezes entrar em concorrências desnecessárias, porque ela por si só, ela já é. E eu queria desculpa o poder da palavra novamente nesse ponto. Porque eu tenho uma terceira ou primeira filha. E ela não nasceu de mim, né? Mas quando eu vim para essa família, ela já existia, né? Então, o André, ele já era pai. E já existia a Gabriela. Quando eu me relacionei com o André, já era o André e a Gabriela. Então, existia uma outra mulher. Uau! E é muito legal você tocar nesse assunto, porque é isso que a Gabi me traz. A Gabi foi a primeira mulher que eu olhei com respeito de dividir um espaço. A Gabi é uma mulher que eu respeito o espaço dela. E foi ali, com uma criança, que eu fui desenvolvendo essa questão, a admiração por uma outra mulher, pela história, por tudo que eu via aquela criança, dos desafios naturais dela, mas ao mesmo tempo eu não era a mãe. Eu só estava presente, né? Eu tinha a minha presença, estava presente. Como mulher, ela tinha um espaço seguro.
foi ali que eu aprendi a dividir um espaço, o meu espaço, a minha casa, né, mas com uma outra mulher. E a Gabi tem uma personalidade muito forte, muito dona dela. E aí, a gente sempre se desafia muito. Você perguntar pra Gabi o que ela acha da minha relação com ela, é uma relação silenciosa nesse aspecto do respeito. A gente se olha e a gente se respeita. A gente não emite opinião. A gente se respeita o espaço, respeita a história. Eu respeito a história dela, ela respeita a minha história. E o importante é o convívio de tudo isso dentro de uma família. Então, para mim, a Gabi foi importante porque eu tinha 23 anos quando eu comecei a dividir esse espaço como mulher. E eu sempre fui muito independente. Sempre fui dona de mim. Então, eu chego na minha casa como adulta e já tem uma outra mulher ali, no espaço dela. Nossa, mesmo sendo uma criança, já era uma outra mulher. E que eu tinha que respeitar aquilo. Sabe? Para vários outros lugares. Deixa eu voltar aqui do ponto. Desculpa, já Não, acabei. é engraçado eu não posso porque... ir. Não, por quê? Não, fica aqui com a gente, pelo amor de Deus. Quando ela Flávia traz essa história, não tem como atravessar a gente, né? Que a gente é atravessado muito pelo feminino, pela maternidade. E até percebo, até que eu, conversando com a Flávia, eu falei assim, será que em algum momento eu estava falando realmente da minha mãe? Que a minha mãe também é. Minha mãe, diferente de você, já é essa mulher. Eu fui criado por uma mulher masculinizada, que precisou se vestir desse arquétipo para sobreviver. E tinha um discurso ali, um diálogo silencioso, que ela sempre deixava claro, como se ela me dissesse, eu não sou sua mãe, eu sou um exemplo de como se vive o mundo. Me acompanha. Assim, de uma maneira assim, muito direta, até agressiva, mas assim, com uma beleza, fala assim, vai pro mundo. Então, todas essas características muito masculinas que eu tenho, inclusive eu aprendi com a minha mãe. Sim, mas aí, é muito dessa mulher de precisar fazer acontecer, sabe? Sim, muito, muito. E aí até, tipo, saindo desse lugar da maternidade, claro que é um lugar super importante, porque a gente tem que tomar esse cuidado também, claro, né? Porque assim, é uma experiência tão profunda a maternidade, para também a gente não reduzir a mulher a isso. Sim. E é isso que mais encanta em ver sua trajetória, que assim, é tudo que você é além de ser mãe, que é uma experiência muito grande. E até nesse discurso eu quero saber da Dani, que é uma mulher independente, que vive no escopo autônomo de vida. Como é pra você? Como é que você descreve enquanto mulher e como é que você percebe a sua força? Gente, eu ouvi muitas coisas aqui. Eu fui e voltei várias vezes também. Esse é o intuito. Várias vezes com a Flávia falando. Eu conheço as filhas dela, né? E a gente brincava muito quando a gente se conheceu, né? Que eu sou muito parecida com a Lívia, né? Com a segunda filha dela, né? Que a filha dela é meio Barbie e tal. E ela falava assim, um dia se o dia eu for embora, eu quero que minhas filhas sejam criadas por você. Por conta justamente dessa questão da liberdade, né? Hoje eu demorei muito para entender quem eu era nesse mundo, porque desde muito pequena eu sempre fui muito liberta, né? Então eu via muitas vezes relações, né, de pessoas na minha família ou no meu convívio, que era aquela relação de prisão. E eu olhava tudo aquilo e eu falava, eu não quero viver isso, né? Eu não quero viver essa prisão, eu não quero ser essa mulher presa dentro de casa, que tem um marido e que tem filhos e que muitas vezes é uma dona de casa, que não pode... E nada contra as donas de casa, gente, mas eu nunca me vi naquele lugar, nesse padrão que a sociedade impõe para nós mulheres, né? Então, assim, a Flávia tem toda uma vida, né? Porque ela não entrou nesse padrão. E eu nunca me enxerguei nesse padrão também. Então... Só que assim, a sociedade te impõe um padrão e você não se enxerga naquele padrão. Então foi muito tempo até eu entender de fato, e muita terapia, e muita constelação, e muita coisa até eu entender de fato o meu lugar. E entender de fato que eu sou uma mulher diferente. Quer dizer, não uma mulher diferente, né? Eu sou uma mulher que faz o que tem vontade de fazer. Que não entrou nesse padrão de muitas vezes ter aquela família Doriana, que não tem a intenção de ter isso, que tem sim vontades e tem sim a intenção de ter uma família, mas não precisa ser a Doriana. Tem que ser a família que ela vai vir do meu formato, no formato da pessoa que aparecer, enfim. Só uma pergunta, o que seria essa família Doriana? A família, sabe essa família imposta pela sociedade, né? A mulher, o filhinho, o marido... comercial de margarina. Comercial de margarina. E assim, a sociedade sempre impôs muito isso, né? Por isso que eu fiquei muito tempo na minha vida me degladiando, me debatendo, né? Porque com 30 anos você tem que ter... Até que 30 anos, se você não tiver uma família constituída, você morreu no mercado. Eu tenho 43.
Então, o que aconteceria comigo se eu tivesse seguido esse padrão e se eu não tivesse entendido quem sou eu? E que eu não vim muitas vezes para essa existência, e esse negócio do não sou, estou, para mim é muito claro. Eu estou nessa existência para trazer outro conceito para esse planeta, né? Isso é tão mágico. Isso está sendo tão mágico, porque quando a gente citou aqui família Doriana, né? Nós temos uma idadezinha avançada e Doriana é uma margarina, que tinha um comercial padrão. Isso. Eu acho que interessante é isso, né? O padrão, né? O padrão. Mas é muito engraçado, porque assim, né? Isso é metafísica, tá, gente? Essas viagens que a gente vai fazendo aqui com a cabeça, ela pensando na história dela, ouvindo a sua, eu e o Anderson também aqui, né? Esse é o processo da metafísica que acontece na vida da gente. A gente poder olhar para as raízes do outro, mas principalmente para as nossas, e identificar que somos coisas diferentes. Eu vou usar a palavra coisas aqui, né? Porque a gente precisa entender esse conceito material da gente sobre a Terra também. Quando a Dani traz essa fala, né, da questão de não ser padrão e de querer ser e ter uma vida diferente, vai muito de encontro com tudo que você falou, que para mim é uma mágica na vida. A vida ela precisa acontecer para cada um, da forma que cada um consegue dar conta e quer viver. Perfeito. Então, quando a gente pega essa questão da mulher, principalmente, né? Aí eu vou trazer Eva, todas as Iabás, que são as grandes deusas do orixá, do candomblé, né? Eva foi a mulher que mais causou na existência. Eu acho que é por isso que a gente tá nessa balbúrdia toda, né? Sim. Mas antes de Eva, tivemos o exemplo de Lilith, né? Isso é o metafísico falando e todas as outras aí. Se a gente for pegar as grandes deusas de todas as mitologias, a gente está falando. E se a gente for pegar também até a própria fase do matriarcado, em que a mulher sentava na mesa para decidir todas as coisas, a gente tá aqui hoje muito bem representado por vocês duas. E voltando aqui para o arquétipo que a Dani vive. O que é o arquétipo, né? É esse modelo. Quando nós formos embora, esse modelo, esse exemplo mais antigo vai perdurar para as próximas gerações. E é muito engraçado, né? Só Pode falar. Voltando um pouquinho, que eu não tenho, né, esse modelo, o modelo padrão, mas mesmo assim, muitas pessoas, muitas mulheres que são casadas, que têm filhos, elas olham para tudo isso, e eu demorei também, você sabe bem disso, eu demorei muito para entender por que essas mulheres, mesmo casadas com filhos que têm aquele padrão, olhavam para mim, admiravam, né, a forma que eu era. E muitas vezes vinham conversar comigo e olhavam essa força e falavam, nossa, admiro e tal. E eu não aceitava isso. Por quê? Porque eu era diferente. Então, eu não queria estar nisso. É muito louco, né? O que a gente faz com a gente. Hoje eu enxergo muito essa questão da mulher forte, não como forte, porque eu acho que forte todas as mulheres são. Eu acho que estar nessa existência como mulher, você já nasceu com força, né? Porque não é fácil, a gente sabe que é bem desafiador, a gente passa por várias coisas aí no decorrer da nossa vida, sejam profissionais, sejam pessoais, a gente precisa a todo momento ficar provando que a gente é boa já, a gente não precisa, e a gente tem que sempre provar que somos boas. Né? E é muitas vezes um saco isso. A Flávia tá aqui, a gente é amiga e a gente conversa muito sobre. A gente fala, caramba, é cansativo, né? Cansativo. Tem que a todo momento você provar a sua competência e capacidade de qualquer coisa. Até de não querer ter competência e capacidade. Porque é muito disso que a gente fala também. Não sei se a gente vai entrar nesse tema. A gente vai entrar nos temas que vierem. Mas eu acho que esse é o ponto. É uma decisão também não querer nenhum papel desse tipo, não querer ser a mulher forte. E eu acho lindo, né? Eu atendo inúmeras mulheres e algumas falam, eu não quero isso, Flá. Eu quero ser o padrão. E como é que eu faço para só ser o padrão sem ser ridicularizada por ser o padrão? Isso é uma decisão, sabe? Eu acho que a mulher, ela nasce precisando decidir e tomar as suas próprias decisões, sabe? É um ato de coragem o tempo todo. É justamente isso, né? Paulo Gustavo falava, né, que como é que é a questão? Rir é um ato de coragem. Rir é um ato de coragem. Eu vou dizer que, assim, quando esses espíritos decidem, né, porque estamos humanos e estão mulheres, estamos homens, quando vocês, enquanto espírito, enquanto alma, decidem vir para este plano como mulher, vocês estão, assim, colocando na existência ser mulher, ser mãe e ser mulher independente é um ato de muita coragem.
É um ato de muita coragem. E essa questão da prova que vocês estão falando, a gente vai entrar nisso sim. Eu fico me questionando aqui, né, nesse lugar, e trago muito para a vida. A questão é a gente trazer para a vida para que as pessoas olhem também. Existiria humanidade sem mulher? Não, acho que Nunca. Acho que não. Existiria Não, o conceito, qualquer coisa que se cria, né? Aqui também, né, no nosso logo tem a mulher representada ali. Existiria alguma coisa na face da Terra sem mulher?